A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma aula preparatória da Escola Dominical. Muito obrigado por recebê-los aqui. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer semanalmente termos aqui o nosso encontro da Escola Dominical. Sou presbítero da AD Belém aqui em Campinas, São Paulo. Aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais para você acompanhar o nosso canal semanalmente. Temos aqui as pré-aulas para ajudar os professores das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e comenta. Seu comentário aqui vale ouro. Toda vez que você comenta um vídeo aqui, seja qual for a sua opinião, você está dizendo para o YouTube que este conteúdo precisa chegar para mais pessoas. Se você não comentar, ele mostra só para umas 100 pessoas. Quando você comenta, o alcance aumenta porque ele entende que é relevante, tá certo? Bora, pega a Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar a penúltima aula da Escola Dominical do primeiro trimestre de 2023. Muito bem, quero agradecer a todos que nos acompanham aqui já há algum tempo, pastores, supervisores, superintendentes, coordenadores, professores, alunos que nos acompanham aqui há algum tempo. É sempre uma alegria recebê-los aqui. Nós vamos, neste vídeo, abordar aí a lição 12 na classe dos adolescentes, que tem o título José, chamado para viver o plano de Deus. A mensagem destacada aqui, está em Gênesis 45:5. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês, tá? Então, quem confia plenamente no Senhor entende que tudo que acontece na sua vida serve a um propósito divino. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Na lição deste próximo domingo, os objetivos são ensinar a história de José, explicar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são guiados por Deus e mostrar a importância do perdão. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Deixa eu só fazer um apelo rapidinho aqui, tá vendo esse livro? O propósito é maior que a sua dor. Centenas de pessoas já tiveram acesso a este livro, já estão lendo este livro e nos dando um ótimo feedback. Este livro é de minha autoria, baseado naquela menina que fica escrava na casa de Naamã, servindo ali a sua senhora, não é? Então, por exemplo, quem vive pela dor nunca experimentará o propósito. Quem vive pelo propósito descobriu que a dor é só um instrumento de manifestação do propósito. Então, a dor é maior que o seu propósito. Ao adquirir esse livro, você me ajuda aqui nessa criação de conteúdo e também me ajuda a realizar, junto com minha esposa, uma viagem comemorativa de 25 anos de casados ainda este ano, tá bom? Então, adquira este livro, o link está na descrição. Se quiser fazer uma oferta para a nossa viagem também, tá tudo aqui na descrição. Olha só, vamos então pegar a Bíblia, pegar a revista e vamos aqui aprender. Quem era José? Quem era José? Ele era, em primeiro lugar, o filho amado de Israel, tá? Israel, Jacó, a gente vai sempre trocar esses nomes aqui. Você sabe que Jacó tinha uma mulher que ele amava, que era Raquel, mas ele acabou se casando com Lia, por toda aquela trama que Labão acabou criando ali para envolver Jacó. Mas a mulher que ele amava era Raquel, logo os filhos que ele mais amava eram os filhos de Raquel. Raquel era estéril, mas depois de algum tempo o Senhor lhe abriu a madre e gerou José e depois Benjamim. Quando ela está gerando Benjamim, quando Benjamim está nascendo, Raquel morre, tá? Bom, agora, Jacó, ou Israel, sempre deixou muito claro o seu amor e o seu favoritismo por José, o que gerava conflitos entre os seus irmãos. José era culpado? Não, mas, enfim, ele acabava sofrendo com esse favoritismo de seu pai. Usar óculos é uma maravilha, né? O cabelo tá molhado. Bom, José era um jovem que sonhava, tá? E os sonhos de José, eles batiam de frente com essa questão de ser o favorito de seu pai. Porque os sonhos de José, quando ele contava, deixava muito claro que eles acabariam honrando José.
José não falava os sonhos por soberba, pelo contrário. Eu até digo, quando estou pregando, que José não tinha dimensão desse sonho. José nunca sonhou em ser governador, tá certo? O sonho mostrava uma fração do que a realidade alcançaria, né? Do que a realidade alcançaria. Muitas pessoas dizem que José fez errado em contar os sonhos para os seus irmãos. Mas veja, José conta os sonhos no ambiente que, em tese, deve ser um ambiente mais saudável para se contar um sonho, que é na mesa com os pais e com os irmãos. Em tese, ninguém deve torcer mais pelos nossos sonhos, pelo nosso sucesso, do que a nossa família. Mas por conta desta conjuntura familiar, né, deste núcleo familiar que Israel tinha criado, o simples fato de contar um sonho aumentava os conflitos, certo? Então a gente não pode usar isso sem olhar esse contexto familiar de Jacó. Outro detalhe, a gente também não pode inverter. Não é José que está errado em contar os sonhos. É os irmãos de José que estão errados em odiá-lo, em não acreditar nos seus sonhos. O erro está nos irmãos de José, não nele. Outro ponto aqui interessante para você abordar nesta aula. Não conta para ninguém, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, nós acabamos de ler aqui o texto em destaque, José dizendo para os seus irmãos, não fiquem tristes porque vocês me venderam para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, aquilo que vem de Deus para o nosso coração vai acontecer. Vai acontecer. E todos os elementos que se colocar no nosso caminho para impedir de acontecer aquilo que Deus já determinou que vai acontecer, Deus vai usar tudo isso para fazer acontecer, para o nome dele ser glorificado. Deus vai usar tudo isso como um instrumento de aperfeiçoamento, de maturidade, para que possamos chegar aonde ele já determinou. E uma coisa muito interessante sobre os irmãos de José é que os irmãos de José, todos eles, você vê que o sonho se cumpre perfeitamente. Nenhum deles morre no meio do caminho. Não. Sabe por quê? Deus estava ao longo dessa trajetória em que ele conta os sonhos, ele é vendido para o Egito, ele vai parar na casa de Potifar, depois ele vai parar na cadeia, me parece que é entre 15 e 20 anos. Nesse período que José está longe de seus irmãos, Deus está trabalhando e preparando José para o cumprimento do sonho, mas também está preparando os irmãos de José, a família de José, porque para Deus, projeto bem-sucedido envolve a família. Não é José que vai chegar lá e vai ficar sozinho, não. José chega lá para proteger a sua família. Olha que coisa extraordinária. Então, tudo estava envolvido, é por isso que José não reclama, é por isso que José não acha ruim. É por isso também que no relacionamento com seus irmãos, José não revida, tá? Eu gravei um vídeo esses dias, eu não postei, eu tenho medo de polêmica, gente, mas sobre o Nicolas Ferreira. E o que acontece? O Nicolas Ferreira, ele é impulsivo, mas ele é muito jovem, né? E claro que ele chegou lá onde ele chegou por conta dessa sua impulsividade, do seu posicionamento firme. Mas eu penso que é hora de olhar para a história de José e ver que tem discussões que não vão levar a resultado nenhum agora. E que entrar nelas é dar munição para ser usado contra você mesmo. Então, quando o Nicolas levanta a voz, embora ele esteja dizendo a verdade, está dizendo no momento errado, está dizendo da forma errada. E isso, numa sociedade, principalmente que a gente vive hoje, isso cria uma rejeição que pode acontecer, ocorrer lá na frente. Então, é preciso saber falar, é preciso aprender com José. Você não devolve ódio com ódio. E isso que irritava os irmãos de José. E essa é uma grande lição que nós precisamos aprender. Não há arma mais poderosa contra quem quer nos irritar do que nós não permitirmos ser irritados, ainda que fiquemos irritados. Então, quando a pessoa vai irritar, ela está esperando uma reação. A reação dos irmãos, a reação de José, ela deveria ser uma reação agressiva.
assim como a reação de Golias contra Davi, de Jesus contra os seus adversários, mas não, a reação é diferente. E esta é a maneira de você surpreender quem quer te derrubar, quem está lhe atacando. Você não reage no mesmo nível, você não baixa o nível para reagir, você mantém um nível. José, desde a sua casa até o trono, José mantém um nível, José mantém a classe. Muito bem, olha só, nós vamos falar aqui ainda o sonho no Egito, tá? Então você pega José, um primeiro momento aqui, ó, o que nós vimos aí um pouco sobre a história de José. Agora nós vamos ter José já lá no Egito, certo? Os irmãos tramaram ali e o venderam, motivados por quê? Por ódio, por inveja. Aí tem toda aquela história, arrancaram uma túnica, tal, e por aí vai, certo? Mentiram, certo? Veja que José não tem condições de se defender. Essa é uma outra estratégia que a gente precisa perceber também. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida, anota aí. Anota aí. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida que nós não temos condições de defesa. Quando você não tem condição de se defender, o que você faz? Se cala. Se cala. Porque se você falar é pior. Você se cala até que alguém se levante para te defender. Porque senão você pode não ser culpado do que lhe acusam, mas você pode se tornar culpado por causa daquilo que você fala. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente quer defender. Não, eu falo mesmo. Cuidado. Porque tem gente sendo condenada pelo que falou, não pelo que fez. Por quê? Porque não soube se defender. E se eu não sei me defender, se cale. No nosso caso, Deus nos defende. Ou Deus envia alguém para nos defender. Porque às vezes, uma palavra dita de forma errada, ela pode piorar uma situação. Ou ela pode converter uma situação que era uma situação de inocência para uma situação de culpado. Não porque a pessoa seja culpada, mas por causa daquilo que ela falou. Tá? Então José ficou na dele. Lá no Egito ele se tornou um escravo, mas o Senhor estava com José. Eu até marquei aqui, ó, não sei se foi nessa Bíblia, Gênesis. Olha que coisa fantástica aqui, ó. Gênesis, capítulo 39. Olha que coisa fantástica. Gênesis 39. Olha que coisa linda, ó. José aqui está na casa de Potifar, certo? Ó. Eu vou ler, irmão. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero. E ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. Potifar era riquíssimo. Tá? Prosperidade aqui de Potifar é de autoridade, é de status social e de dinheiro também. E o seu senhor, no caso Potifar, viu que o Senhor, o Deus de José, estava com ele e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Nós somos ensinados e ensinamos os jovens da igreja, a juventude da igreja, o seguinte: não vá aqui, não vá ali, ei. O mais importante não é o lugar que você frequenta, é a presença que te acompanha. O segredo está na presença que te acompanha, não no lugar. Não é o lugar que é maldito ou abençoado, é a presença e o quanto você dá valor a essa presença que vai determinar se a sua estadia ali será abençoada ou maldita. Não pelo lugar, não pelas pessoas, pelo seu comportamento diante da presença. José está no Egito, o lugar mais infernal, mais imoral do mundo. De então, ele está no Egito, como escravo, longe do pai, longe da mãe, longe de qualquer modelo de culto a Deus. Ele tinha tudo para dizer: quer saber? Ninguém está vendo. Não, porque José tinha consciência da presença. E por ter consciência da presença, os ímpios começaram a perceber que onde ele colocava a mão, Deus prosperava. Aí José encontrou graça aos olhos dele, de Potifar, e o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Calma, olha isso aqui. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo que possuía,
O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Isso aqui é uma chave para muito cristão, para todo cristão que é empregado. Não é a empresa que é abençoada para te abençoar, é você que é uma bênção para a empresa. A bênção para a tua empresa está em você. A casa de Potifar, um ímpio, foi abençoada por causa da presença que José carregava. O segredo não está no ambiente, mas na presença que você carrega. Meu Deus do céu. Tá bom? Aí, você vai ter a falsa acusação contra José. José vai parar lá na cadeia. Versículo 23. Ele foi parar lá na cadeia. Ó 21. Mas o Senhor estava com José. Ele mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. 23. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Olha que coisa extraordinária. José está na casa de Potifar, cercado de ouro, de riqueza, prospera. José está na cadeia, prospera. Presta atenção, lembra que são dois ambientes. Quantos sonhos que ele teve lá na casa do pai? 2 sonhos. Quantos ambientes ele vai frequentar no Egito antes de chegar no trono? 2 ambientes, casa de Potifar e prisão. Na prisão, quantos sonhos ele vai interpretar? 2 sonhos, um no padeiro do copeiro. Na prisão, quantos anos ele será esquecido? 2 anos. Tudo isso aqui está cooperando, são 2 períodos na vida de José. Na casa de Potifar, ele está vivendo em escala menor os 7 anos de fartura que ele vai administrar o Egito e o mundo. Aonde que ele aprende? A lidar com abundância, para não desperdiçar, para não deixar desperdiçar. Na casa de Potifar, porque na casa de Potifar tem abundância, tem fartura. E aonde é que ele vai aprender a administrar o que ele guardou no tempo da seca, da escassez? Na cadeia. Porque na cadeia não tem abundância. Na cadeia você tem que se virar com o que tem, com o que dá. São criminosos que estão ali. Na casa de Potifar ele aprende a negociar e a lidar com pessoas da alta sociedade. Na cadeia ele aprende a lidar com as pessoas marginalizadas, com os pobres, com os miseráveis. Por quê? Porque quando ele estiver no trono, e trono não tem a ver com patamar, com status, mas com lugar de servir, quem senta no trono é para servir, ele lá vai precisar servir durante os 2 períodos, fartura e escassez, e os 2 tipos de pessoas, as 2 classes de pessoas, os ricos e abastados e também os pobres, e todos eles ficarão debaixo da sua bênção. Meu Deus do céu, é extraordinário o que Deus vai fazer através da vida de José. José tinha um espírito de Deus sobre a vida dele, ele interpretava sonhos, não é verdade? E é isso que ele tinha que acabou colocando diante de Faraó. Por quê? Porque ele interpretou perfeitamente os sonhos. Ele deixou claro o que eram aqueles sonhos que Faraó tinha. Então veja, a presença o acompanhava na casa de Potifar, a presença o acompanhava na prisão e a presença agora o acompanha quando ele está diante de Faraó. Nunca foi sobre o lugar, sempre foi sobre a presença que nos acompanha. A grande lição que eu aprendo com José é valorizar a presença. Quem tem consciência da presença não se comporta de acordo com o lugar, mas de acordo com a companhia. Meu Deus! Que isso, irmão? Oh, glória! Quem tem consciência da presença de Deus, quando temos consciência da presença do Espírito Santo habitando em nós, nós não nos comportamos de acordo com o ambiente, com as pessoas, mas de acordo com a presença que habita dentro de nós. É a presença que vai caracterizar o nosso comportamento e não o ambiente. Pelo amor de Deus. Será que tem alguém assistindo aí ainda? Tem alguém? Será que tem? Deixa eu ver. Se tiver alguém assistindo ainda, dá um glória, um aleluia, faz alguma coisa, pelo amor de Deus.
O nosso comportamento não é definido pelo ambiente, mas pela presença que nos acompanha. Estou dizendo isso aqui faz algum tempo. Por que tem gente que, de acordo com o lugar, ele muda? Porque perdeu a consciência da presença. E olha que José ainda não está na fase da graça, quando o Espírito Santo habita. Mas ele tem consciência de que ele não está só. E essa é a consciência que nos sustenta em qualquer lugar. A consciência que estamos revestidos e habitados pela presença. Você pode estar onde você estiver, irmão, conversando com quem for. Quem vai nortear sua vida, seu comportamento, suas vestimentas, suas palavras, é a consciência da presença. E aí José vai se tornar governador, e aí eu já vou concluir aqui. José vai se reencontrar com seus irmãos, sinal de que a família faz parte de todo o progresso. A família está envolvida. Deus nunca nos dará sonhos que surgiram vingança contra as pessoas. Pelo contrário, ao longo do caminho, pessoas vão desacreditar de nós. Inclusive as mais próximas. Não tem problema. Jesus vai usar tudo para tratar a gente, para tratar elas. E no final nós vamos sentar na mesa juntos. A grande lição de José é que o sucesso de verdade, quando se trata de ministério, quando se trata de vida com Deus, é que quando o sinal de verdadeira exaltação é você chamar para a mesa quem fez de tudo para você não chegar lá. Pelo amor de Deus, irmão, vou embora. Esse é o grande sinal de exaltação. Exaltação não é ter mais dinheiro que o outro. É olhar para quem te feriu, para quem te magoou. É olhar para quem falou assim, eu não acredito no seu sonho. Quem é você para chegar? Sucesso que vem de Deus é você olhar para essas pessoas e falar, vem pro churrasco. Não para esfregar na cara delas, não. É para agradecê-las. Falar, vocês fizeram parte. Porque é isso que o José está fazendo aqui. Ô, Simeão, obrigado. Rubem, obrigado. Obrigado, viu? Foi vocês que mandou para cá. Vocês foram um instrumento de Deus na minha vida. Só cheguei aqui porque vocês me venderam. Se vocês não tivessem me vendido, já parou para pensar? Se os irmãos de José não vendem José, os ismaelitas não iriam levar ele para o Egito. Se os ismaelitas não levam ele para o Egito, ele não vai parar na casa de Potifar. Tanta casa para ele parar, foi parar na de Potifar. Ele não podia parar, sei lá, em algum outro lugar? Por que naquele dia Potifar estava passando ali? Por que com tanto escravo Potifar colocou os olhos nele? Você percebe que a conjuntura parece muito natural, mas tem um sobrenatural. Quando os irmãos de José vendem ele para os ismaelitas, para eles é uma relação comercial. Para Deus é tudo espiritual. Isso, vende para o ismaelita. Por quê? Porque o ismaelita vai para o Egito. E lá no Egito tem Potifar. Quem que é Potifar? Capitão da guarda de Faraó. Como capitão da guarda de Faraó, ele transita no palácio. Como quem transita no palácio, quando José acontecer, a mulher se endoidar, ele vai acabar preso na prisão do palácio. Na prisão do palácio vai ter o copeiro e vai ter o padeiro. O padeiro vai sonhar, José vai interpretar. O copeiro vai sonhar, José vai interpretar. Quando ele interpretar, o padeiro volta para o palácio. Quando o padeiro volta para o palácio, o copeiro volta para o palácio. Quando o copeiro volta para o palácio, 2 anos se passam. Quando 2 anos se passam, o faraó sonha. Quando o faraó sonha, ele pede que alguém interprete. Não tem ninguém para interpretar. O copeiro lembra de quem? Lembra do Zé. Olha que coisa extraordinária. São quase 20 anos. Prepare-se para o tempo de Deus. Deus trabalha de formas diferentes. Deus trabalha de formas diferentes, mas extremamente eficientes. Amém, meus amigos? Essa foi a nossa aula de hoje, sempre com uma palavra de Deus para o teu coração. Era uma vez uma família que se tornou o povo, é o título da última aula. As novas revistas do novo trimestre já chegaram. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Tem um podcast, hein? Não deixa de assistir o nosso Fala de Não podcast. Deus abençoe vocês.